Você que gosta da verdade e procura a verdade de Deus, pois o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e do mar, e de todas as coisas que neles há, te abençoe e te dê conhecimento de suas palavras, para que no dia grandioso e terrível dia de nosso Senhor Jesus, você se salve das terríveis coisas que irão acontecer aqui nesta terra. Como está escrito nas Escrituras. Veja o que diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 18. Veja o que diz. Então, amigo, todos na face da terra saberão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, amigo, veja o que diz no capítulo 4, versículo 1 de Malaquias. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e perversos e todos que cometem perversidade serão como restolho. Meu amigo, esse dia está próximo, vem. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 2. Mas para os outros que temeis o meu nome e me amam, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. E saireis e saltarei como bezerro, quando soltos da estrebaria. Versículo 3. E pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, amigo, você que gosta de brincar com as palavras de Deus e que se acha um pregador da verdade, mas que distorce as palavras de Deus e de seu Filho Jesus. Então, amigo, veja o que vai acontecer para você. Veja como está escrito nas Escrituras. Capítulo 14, versículo 12, que diz: esta será a praga com o que o Senhor Deus ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, ou seja, aqueles que contrariam as palavras de Deus. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, e apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua nas suas bocas. Então, amigo, você já sabe quando lhe acontecer isto. Então, é porque você contraria, ou seja, distorce a verdade do grande Deus Todo-Poderoso, ou seja, as suas palavras. Meus amigos, não pense que estamos falando para te desejar o mal. Para aqueles que pregam e anunciam as palavras de Deus erradas ou distorcidas, mas porque é a verdade de Deus, ou seja, suas palavras, que está escrito no livro sagrado. Então, meus amigos, todos os filhos de Deus que foram escolhidos antes da fundação do mundo, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então você viu, amigo, que nós já fomos abençoados por Deus em Cristo, antes que o mundo existisse.
mas os escolhidos, e elegidos, e predestinados. Então, amigo, todos esses que foram escolhidos, ou elegidos, ou predestinados, para serem filhos de Deus, todos terão que ter o mesmo entendimento das suas palavras, ou seja, o conhecimento do grande e poderoso Deus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Porque como que você vai herdar o reino de Deus sem conhecer o próprio Deus? Então, amigo, você tem que conhecer Deus para herdar o seu reino. E para herdar o seu reino, você tem que conhecer a sua verdade. Então, amigo, e você sabe quem é a verdade? Vamos perguntar para Jesus, em suas palavras? João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amigo, eu pergunto para você: você conhece Jesus? Se você conhece Jesus, você conhece Deus e também conhece todas as obras de suas mãos. Então, amigo, você que pega ou ensina as palavras de Deus errada ou distorcida, não pense que estamos falando para te prejudicar ou queremos o seu mal, mas para te alertar. Mas, meus amigos, isso é a verdadeira palavra de Deus, como está escrito nas Escrituras de Deus. É só você conferir, amigo. Meu amigo, não adianta você pregar com suas palavras vãs, exaltando e glorificando o Deus verdadeiro e seu Filho Jesus, porque você não vai alcançar nada sobre o reino de Deus, tanto você como seus seguidores, porque você contraria as palavras. Mas, meus amigos, vocês e seus seguidores alcançarão sim um caminho, mas o caminho do inferno, como está escrito nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Então, meus amigos, vocês que enganam, vocês querem saber para onde vocês vão na segunda vinda de Cristo? Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que diz: Então, amigo, veja para onde você vai, falso profeta, junto com a besta, ou seja, o Papa, para o lago ardente de fogo e de enxofre. Então, o pior é que vocês serão julgados vivos, como está escrito nas palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que diz: A besta foi presa e com ela o falso profeta. Ou seja, em nosso tempo são os falsos pastores que profetizam e dizem eles as palavras de Deus, que diante da besta fizeram sinais com que enganou o povo e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, amigo, a besta e os falsos pastores serão lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, amigo, quero que você preste bem atenção nas palavras que vamos falar. Todas as religiões ou igrejas do mundo inteiro, todas sem exceção, são filhas da Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as religiões ou igrejas da face da terra têm uma
ou outra característica da Igreja Católica. Você sabe que a primeira igreja levantada por homens carnais, ou seja, aqui desta terra, é com o entendimento desta terra que é diabólica. Então, amigo, é a Igreja Católica. Foi a primeira na terra. E seu nome também foi posto por homens totalmente diabólicos. Então, amigo, da primeira igreja diabólica, ou seja, católica, existem milhares de religiões e igrejas diabólicas criadas pelos homens com sabedoria desta terra. Todas elas são filhas da Igreja Católica Apostólica Romana, criada por homens aqui nesta terra. Mas, meus amigos, vocês querem saber qual é a igreja verdadeira? Então vamos perguntar para o nosso Senhor Jesus, em suas palavras. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, veja o que diz: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você viu, amigo, que nós somos o templo de Deus, a igreja de Deus, ou seja, o seu santuário aqui nesta terra? Então, você sabe por que ele não habita em nenhum templo ou igreja feito por mãos de homens, como está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 24. Veja o que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que estivesse necessitando de alguma coisa. Pois ele, Deus Todo-Poderoso, ele mesmo, a quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. 26. E de uma só vez fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites de suas habitações. Então, você viu, amigo, como Deus não precisa de ajuda de ninguém. Bom, agradecemos em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.